ela passa seu filho mesmo, e ela diz que a melhor coisa da vida dela, que a melhor vida dela, ela bem mais preciosa da vida dela, é a filha dela, porque muito pai não conhece ele. Isso não é princípio de Deus. Isso é passar o carro na frente dos bois. Isso é inverter o princípio, prioridade, primazia pelo qual Deus ensina. Para mim, eu amo os meus filhos incondicionalmente, mas a minha mulher é mais importante que os meus filhos. Queira ou não queira. É porque não tem ex-filhos, não tem ex-marido, ex-mulher. Hoje em dia não. Né? Deus tão sabiamente nos deu esse conceito, isso é tão difícil para a gente. Porque a primeira coisa que a mulher sente quando ela dá a luz, não é porque ela vê a carinha do neném. Meu filho, não. É porque inconscientemente cortou o cordão umbilical e a mulher diz: meu filho é minha carne, carne, mãe, não é filho, não é carne de mãe e de pai. Filho é carne da sua futura esposa ou esposo. Carne, a palavra de Deus diz: deixará teu pai e tua mãe, iniciar sua mulher, os dois serão o quê? Só isso, que é carne, filho e herança do Senhor. Então a segunda prioridade é o cônjuge. Se tiver algum pai ou alguma mãe aqui, me perdoe, que esteja priorizando os filhos em detrimento do marido, porque o marido ficou barrigudo, a mulher ficou aquela velhinha um pouquinho enrugadinha, você trate de refazer, reconsiderar os seus pensamentos, você está fora do eixo, pelo menos do eixo de Deus. Então, vamos voltar a esse negócio aí, peraí, negócio de uma maneira mais. É igual pecado, ninguém mais fala em pecado. Quando você diz assim, ó, pastor, eu queria falar com o senhor, o que foi? Não, eu não falei, eu pequei, diz assim, eu dei uma vacilada, eu dei uma escorregada, eu dei uma falhada, eu falei, ninguém fala pecado, mas pecado é um absurdo. É a mesma coisa que a mulher fala assim: segunda prioridade que Deus ensina a família. Não, é o cônjuge. Eu aprendi, você já deve ter aprendido isso, mas a gente se esquece facilmente. Então é bom relembrar. A terceira prioridade que Paulo está dizendo aqui, aí sim, são os filhos. Tanto do pai para o filho, como do filho para o pai. Pai, não irriteis os vossos filhos. Né? E filhos, honrais, o pai, sua mãe. O que irrita filho não é bater dele, não é corrigir. O que irrita o filho é querer que ele faça, seja o que você não é, que você não faz. Então aí entra essa relação pai-filho, uma relação que hoje está bastante conturbada, precisa ser muito mais aberta, um diálogo bem aberto, um diálogo bem intenso. A quarta prioridade é o trabalho. Ele fala do patrão, ele fala do funcionário, aquele empregado que faça o seu serviço não pelo salário, mas faça em primeiro lugar como se fosse a Deus. Eu ouvi uma coisa interessante de caráter, é o modo pelo qual nós agimos quando não tem ninguém olhando. É interessante isso. O empregado de Deus com quarta prioridade, ele sabe que no seu trabalho ele tem que fazer tudo segundo a Deus, e o patrão tem que tratar segundo ele é um servo de Deus. Infelizmente nós não vemos isso tudo na prática. Toda vez que alguém chega e fala assim: mas o meu funcionário que está no meu trabalho, não precisa falar, é crente. Porque é um negócio escandaloso. Né? O cara já vem falar: mas o meu patrão, ele é terrível, frio, nervoso, irritado. Você não sabe não, precisa falar, ele é crente. Talvez a gente se esqueça e a gente vai buscando justificativas. Aí na quinta prioridade é que ele vem falar de ministério. E você não me entenda mal, não vem falar sobre essas prioridades. Muitos já escreveram, falaram, pregaram, mas eu vim falar de ministério.
Eu vim falar dessa quinta prioridade hoje aqui. Eu não vim trazer nada novo, nem a minha intenção é essa, mas a minha intenção, humildemente, é que a gente se renove em nosso entendimento, para que a gente saiba qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É um renovo das nossas percepções, do nosso entendimento, do nosso conhecimento do ministério. Então a quinta prioridade aqui é o ministério. Por gentileza, não constrangendo ninguém, se eu puder fazer, se você não me leva mal, eu queria que levantasse a mão. Quem tem ministério aqui hoje à noite aqui? Quem tem ministério? Levante a mão. Engraçado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas pessoas nós devemos ter aqui? 100 e poucas pessoas? Umas 6, 7 levantaram para o ministério. Isso me intriga. Não me intriga o fato de 6 levantarem para o ministério. Me intriga o fato dos outros não levantarem a mão achando que não tem ministério. E é sobre isso que eu quero ser aqui hoje. É sobre isso que Paulo fala aqui hoje. Será possível que a partir do momento em que eu digo enquanto com Deus, entreguei a minha vida a Jesus e declaro como Paulo declara, eu quero viver não como eu viver, mas Cristo viver em mim, a minha vida foi entregue a Jesus, eu já não tenho um chamado ministerial. Será que o ministério se restringiu, se limitou em função eclesiástica? Em alguma função dentro da igreja? Não quero diminuir, não quero menosprezar de forma alguma quem sou eu, pelas funções que se ocupam dentro da igreja, mas o ministério é muito mais do que apenas uma função na igreja. Ministério é que eu faço lá de fora, todos os dias, em todo o tempo da minha vida, porque a grande comissão do Evangelho não foi vem com a igreja e arruma uma ocupação. A grande comissão é ir por todo o mundo pregar o Evangelho. Paulo está falando disso aqui. E olha que Paulo usa duas coisas importantíssimas para que eu quero que você saia daqui sabendo que você tem ministério. Você só não utiliza ele, você está negligenciando o ministério que é em ti. Porque se o Espírito de Deus habita em ti, você foi chamado a exercer o ministério de ser igual a Cristo e de manifestar a glória de Deus onde quer que você vá. A gente fica cantando, quero glorificar a Deus, quero glorificar a Deus. Deus é toda a glória, Deus é a plenitude da glória. Ninguém, por mais que eu faça alguma coisa, eu não vou aumentar ou diminuir a glória de Deus, porque ela é a plenitude da glória. Só nos resta manifestar essa glória lá de fora. Paulo fala aqui, olha como é que ele começa falando do ministério. Perseverar na oração, velando na atuação de graça. Sabe o que eu entendo aqui? É porque todos nós somos homens e mulheres de oração. Não tem que ter apenas um ministério específico de oração, todos nós somos chamados a orar. E a partida para isso é orar com gratidão no coração. Eu só vou entender que eu tenho um ministério lá de fora quando eu for agradecido a Deus, não pelo que Ele me dá, mas pelo que Ele já me deu. Ele já me deu. Ele já me comissionou, Ele me tirou do luto, Ele me tirou das trevas, Ele me tirou do tempo da ignorância, Ele me tirou do mundo, Ele me tirou da condição de Egito e me transportou para a Tua graça, para a Tua luz, para o Teu colo. Então eu preciso ter essa gratidão. A oração que a gente faz é tão de súplica e petição, a gente esquece de ser grato. Eu acho que a gente tinha que ter 90% ou mais das nossas orações. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo, Senhor. Isso é fundamental, essencial na vida de alguém que exerce o ministério que foi lhe dado, mas que foi negligenciado.